Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, dicas de leitura, para quem gosta de estilo suspense, terror. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o melhor livro do King. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1983. Nós já tivemos duas versões cinematográficas do Cemitério. Pet Sematary é o título original do livro e ele conta a seguinte história. A história fala de questão de perda, de perder alguém e de você suportar isso. Quantas pessoas são capazes de suportar e deixar a vida caminhar e quantos, numa situação curiosa de possibilidades, não seriam capazes de enfrentar isso. É o médico, a esposa e dois filhos pequenos. A menina tem em torno de 7, 8 anos e o menininho 2. Essa família chega nessa região dos Estados Unidos porque eles estão recomeçando a vida. Essa casa onde eles vão morar, e o livro começa com eles chegando nessa casa, é um lugar bem aberto, assim, não tem vizinhos. O único vizinho que eles têm está do outro lado da rodovia. Que eles vão acabar sendo bons amigos. Passa uma rodovia na frente da casa. Atrás tem uma floresta e do lado da casa uma trilha que leva para o meio da floresta. O médico, o Lois, ele vai trabalhar na cidade, naquela cidade próxima ali à casa dele, na universidade. Na verdade, é no ambulatório da universidade. Ele vai ser o médico que vai atender ali a galera que mora no campus daquela universidade. Esse senhor que mora na frente da casa vai recepcioná-los de alguma forma e a menina ou o menininho vai perguntar, mas o que é essa trilha? Onde essa trilha leva? E ele leva as crianças e a família para conhecer o fim dessa trilha. E nada mais é que um cemitério de animais. Mas por quê? Porque essa rodovia passa muito caminhão. Então, ao longo da história daquela região, muitos animais das pessoas que moravam ali ao redor daquela rodovia perderam animais. E criou-se uma tradição e um hábito de se enterrar os animais naquele pequeno cemitério. E o cemitério ele é em forma de caracol. Assim, eles iam enterrando. Então, eles percebem que atrás do cemitério dos animais tinha um aglomerado de madeiras e troncos que é como se tivesse ali uma mensagem, ó, para não se passar dali. Enfim, eles conheceram o cemitério e voltaram para casa. Na primeira semana de trabalho do Lois no ambulatório, ele já recebe um paciente de um acidente de moto, onde ele teve um traumatismo craniano. E esse cara morre praticamente ali na mesa de atendimento dele. À noite, ele acorda e vê esse cara na porta do quarto dele. Esse cara chama ele. E ele vai seguindo o cara, levanta da cama e segue o cara. E o cara vai na direção da trilha do cemitério dos animais. Quando o cara chega lá, o cara aponta a barreira de madeira e fala assim, ó, você não vai passar por aqui nunca. Evita isso, não venha pra cá. Enfim, ele acorda de manhã. Ele tira o lençol e os pés dele estão todos sujos de terra. A trama da história, o que é mais legal, é que ele vai falando sobre a dificuldade de se falar sobre a morte, de se falar sobre a questão de perder e deixar ir. Então a esposa, por exemplo, ela tem uma irmã com um problema mental, um problema de saúde, um problema físico, de degeneração física muito séria. E ela perde a irmã e a família entra numa situação de paranoia, de loucura, de dificuldade, enfim. A menininha tem um gato, que é um personagem muito importante na trama. E esse gato, ele tem uma ligação muito forte com esse gato. Em determinado momento do livro, a família vai viajar e o marido fica por conta do trabalho. Quando ele acorda de manhã, o velho está batendo na porta da casa dele falando assim, olha, tem um gato morto na frente da minha casa. Acho que ele foi atropelado e eu não sei se é o gato da sua filha. E ele vai lá e vê, realmente é o gato da menina. Caraca, não vamos conseguir livrar desse assunto, porque vai chegar, o gato dela morreu, a menina é apaixonada pelo gato, não dá para conversar sobre esse assunto aqui em casa, enfim. O velho, vendo a angústia do Lois, disse o seguinte para ele, pega um saco, põe, vamos colocar esse gato dentro e você me segue. Mas você não fala nada. Ele segue pela trilha. Bom, nós vamos enterrar o gato ali no cemitério dos animais. Porém, ao chegar no cemitério, ele começa a subir aqueles troncos e aqueles galhos. E a primeira coisa que veio na cabeça dele foi a mensagem que o cara apareceu em sonho para ele, dizendo para não ir.
Mas ele vai, e ele sente que é um lugar muito perigoso e muito alto, uma barreira muito alta. E quando ele começa a subir, ele percebe que ao pisar nos galhos, no tronco, ele sente uma firmeza e um equilíbrio muito grande, como se aquele lugar estivesse protegendo ele de cair e levando ele para frente. E ele atravessa esse lugar seguindo velhos, atravessam várias regiões dessa floresta, uma pedreira, que é um lugar muito duro, solo muito duro, e o velho fala, você que tem que enterrar, porque cada um enterra os seus aqui. Ele não entende nada, passa uma parte da noite lá cavando, coloca o gato, umas pedras em cima e volta para casa. E aí ele acorda de manhã e o gato tá lá olhando para ele. Ele não entende nada, ele vai conversar com o velho. Ele tenta tirar do velho informações sobre o que aconteceu. Pô, o gato foi atropelado, ele estava todo destruído aqui no... E o que acontece? O gato não fica normal, ele não é normal. Ele volta caçando bicho, um passarinho morto. A menina, depois que volta, sente que o gato tá estranho, não era mais. Aí ela começa, ela mesma, já se distanciar do gato. Eles estavam fazendo um churrasco na frente, no terreno na frente da casa deles, e soltando uma pipa, por algum motivo, esse menininho sai correndo em direção à pista e um caminhão vem vindo em direção ao menino. E vocês já imaginam o que pode ter acontecido nessa hora. E façam as ligações que vão acontecendo desse episódio em específico. Uma família destruída, essa dificuldade de se deixar partir e as possibilidades que existem para não se desligar. O livro é muito bom, é incrível. É um livro que vai te incomodar, mas essa é a ideia do King. Ele quer assustar, então ele escreve e a trama é muito boa. Uma característica do King é descrever muito bem os ambientes. Ele descreve detalhadamente a casa dos personagens, cada ambiente em que esses personagens estão. Então, assim, é uma leitura muito legal, muito gostosa. Ele vai envolvendo e ele tem a habilidade de criar esses gatilhos, os gatilhos em que você não consegue parar de ler, você quer saber como vai desenrolar. Então eu indico para vocês essa leitura. 2 filmes foram feitos, um filme de 1989 e depois um filme agora em 2019, um filme horrível, destruíram o livro. Inverte todas as posições da trama, dos personagens, é horrível. Primeiro leia o livro, depois assistam os filmes. Outra história curiosa nos bastidores desse livro é que esse livro, depois que ele termina o livro, normalmente ele passa para a esposa dar uma lida. E a esposa leu e ela não gostou do livro. Mas ela não gostou porque estava mal escrito, ela não gostou porque o livro vai ficando pesado e pesado e pesado enquanto vai se avançando a história até o final, ok? E ele também ficou incomodado com isso. Esse livro ficou na gaveta do King por um tempo e ele não quis publicar. Porém, ele teve uma oferta muito tentadora da editora e ele tinha esse livro pronto e ele tirou da gaveta e publicou. Então eu deixo essa dica para vocês, curtam o livro, deixe os comentários aqui se você curtiu o livro, o que você achou do livro, escreva lá embaixo, aqui embaixo nos comentários, curta a minha página e se inscreva no nosso canal, tá bom? Obrigado, até a próxima dica, a gente vai se falando aí. Valeu, pessoal, até mais!